Todos nós sabemos que o mundo ele continua de mal a pior. Cada dia que passa, as pessoas se afastam mais de Deus. E hoje nós queremos trazer aqui uma palavra sobre o que é errado hoje é tido como certo. A primeira coisa que é tido como errado e hoje as pessoas dizem que é correto é a formação de famílias. Por exemplo, biblicamente, Deus constituiu homem e mulher, macho e fêmea. E de todas as espécies tem um casal, ou seja, um pássaro macho e um pássaro fêmea. Um animal macho e um animal fêmea. O galo, a galinha. O porco, a porca. Então, Deus sempre constituiu macho e fêmea. A união de um macho com uma fêmea é que se torna uma família, um casal perfeito. O verdadeiro casal ele é formado de um macho com uma fêmea. A Bíblia proíbe a relação sexual entre duas pessoas do mesmo sexo, mulher com mulher, homem com homem. Isso é abominável aos olhos de Deus. É a Bíblia que diz. A Bíblia diz que é pecado e quem pratica esses atos se eles não se arrependerem, eles não poderão entrar no reino do céu. Então hoje querem legalizar por exemplo, a união de duas mulheres, eles querem dizer que é uma família. E não é. Biblicamente não. É a Bíblia que diz que não. A família ela é formada de um homem com uma mulher. Ou seja, você mesmo que é homossexual, você é fruto e resultado do cruzamento de um homem com uma mulher. Não existe reprodução e formação de família se não for feito de um macho com uma fêmea. A segunda coisa que hoje no mundo é tido como certo, que aquilo que era errado hoje é tido como certo, é que todo mané hoje quer ser pastor. Por exemplo, vê se dá para você entender. As regras para chegar ao cargo de pastor é assim: você é auxiliar. Primeiro você é crente, aí você é auxiliar, depois diácono, presbítero, missionário, evangelista, aí depois é que chega o cargo de pastor. Depois de muitos anos ajudando aos pastores, é que você chega ao cargo pastoral. Hoje não. Um cara sai da Assembleia de Deus, abre uma igreja numa esquina esquina de rua, né? Aí bota uma placa, aí diz, sou pastor. É um título falso. É como eu que não sou doutor, aí eu abro uma clínica clandestina e digo, doutor Pedro. É errado. Isso é estelionato, isso é crime e isso é pecado. Então hoje está virando uma brincadeira. Alguns homens saem das igrejas evangélicas, abrem uma igreja por conta própria e se nomeia pastor por conta própria. Outra coisa que é errado e é tido como certo, sobre festas, né? A festa que Jesus ia era festas religiosas. Vê que Jesus, o primeiro milagre que Jesus fez, ele foi em Caná da Galileia, uma festa de casamento. E as festividades não tinham músicas mundanas, nem danças escandalosas e extravagantes como as de hoje. O vinho que Jesus bebia era suco puro da uva, não era bebida alcoólica. Então, hoje, em algumas igrejas evangélicas, eles liberam bebidas alcoólicas. O correto é você não tomar bebida alcoólica. A Bíblia proíbe a embriaguez, mas é bom evitar o primeiro gole, né? E sobre músicas, há anos atrás, há uns 25 anos atrás, as músicas que tinham palavrões não eram aceitas. E as danças extravagantes como o de hoje, que é explicitação de sexo como o funk e tantos outros, isso é abominável aos olhos de Deus e também isso não agrada a Deus. Então entenda, as festas que Jesus ia eram festas religiosas
E o vinho que Jesus bebia era suco puro da uva. Suco puro da uva. E não tinha essas danças extravagantes como hoje se tem, né? Então entenda isso. E coisa feia também, irmão. Um exemplo aqui, antes de eu aceitar Jesus como meu Salvador, há 20 anos atrás, eu ia à festa. E quando a gente está lá, a gente acha que é correto. Quando a gente sai desse caminho errado, a gente percebe o quanto é errado. Porque a suposição, eu tenho minha esposa, né? Aí eu vou para uma festa, eu não sou crente, um exemplo. Aí eu chego lá, aí um cara olha para minha esposa, aí vai dançar forró com a minha esposa. Aí ele bota as pernas dele, veja bem, entre as pernas da minha esposa, aí agarra na cintura da minha esposa, aí os dois começam a rebolar, se esfregando um no outro. Olha, isso aí é para quem gosta de chifre, para quem gosta de ser corno, sabia? Deus me livre, se eu não fosse crente eu ir para uma festa, aí deixar outro cara agarrar minha esposa, coladinho no corpo um do outro. Meu Deus do céu, isso é falta de vergonha, isso é falta de caráter, isso é falta de moral. Infelizmente isso para o mundo é normal, eles acham normal, mas é ridículo. Já pensou? Bem aí na tua sala, a tua esposa na tua frente, esfregando as virias dela nas virias do homem, na tua frente. Isso é bonito? Muito lindo isso aí, maravilha, misericórdia. Quarto lugar, roupas curtas, maquiagens, tinturas de cabelo, batons, essas coisas não eram aceitas no meio cristão. Hoje está sendo aceitado. Eu não sou contra uma maquiagem básica, simples, um batonzinho simplesinho, a mulher ajeitar a sobrancelha, um pouquinho, tudo com decência e com ordem. A mulher se cuidar, se depilar direitinho, entendeu? As partes íntimas, porque é uma higiene. Também a pessoa se cuidar, banhar direitinho, cortar seu cabelo normal, direitinho. A mulher ter o cabelo comprido, mas não precisa pintar. Deixa o cabelo normal, né? Hoje no meio evangélico, aquilo que é errado está tendo tido como certo, como por exemplo, roupas curtas. O correto mesmo, a saia das irmãs tem que ser abaixo do joelho, 4 dedos, para que quando ela sentar, a saia cubra o joelho. Porque cobrindo o joelho, a irmã pode sentar, às vezes até com as pernas abertas, e não mostre suas vergonhas. Agora, uma saia acima do joelho, se a mulher não souber sentar, ela fica mostrando suas vergonhas. Também, roupas como blusas que mostram o decote do seio, não é bom, não é correto para crente. Saia colada no corpo, marcando a calcinha, não é correto. Use uma saia mais folgada, certo? De preferência, uma roupa jeans, uma saia decente. Sandália não precisa ser sandália de salto alto, usa rasteirinha simples, certo? Então tudo com decência e ordem. Era errado isso e era tido como errado no meio cristão. Hoje está sendo tudo aceito. É por isso que hoje muitos pastores e muitas esposas de pastores estão caindo em adultério e muitas coisas erradas têm acontecido no meio cristão. Tanta coisa errada tem acontecido no meio evangélico que hoje você não pode confiar em todo cristão. Eu sei que no meio cristão existem pessoas certas, existem pessoas de caráter, existem pessoas que respeitam, mas hoje você não pode confiar, porque não tem na testa da pessoa que a pessoa é isso, é aquilo, né? Então, como você não sabe quem é quem, o jeito é ter cuidado, se comportar direitinho, evitar converseiros no celular, não trocar mensagens com outra pessoa do sexo oposto que não seja o seu marido, não usar senha no celular, não ter nome fictício no celular, não estar trocando mensagem, nem fazendo joinhas no Facebook, entendeu? Elogiando homens e mulheres. Se você tiver de elogiar alguém, elogie sua esposa e seu marido. Então procure uma roupa decente, se vestir com roupas decentes, não somente dentro da igreja, mas fora da igreja também. Quinto,
show gospel. Isso é idolatria no meio cristão. Infelizmente hoje milhões de crentes vão descer ao inferno, presos na idolatria. Esse negócio de show gospel. Ontem mesmo teve aqui em Pimenteira ecumenismo, que é reunião de todas as igrejas evangélicas num lugar só. Isso se chama ecumenismo. Isso, pela palavra de Deus, é errado e é pecado, né? Porque mistura igrejas liberais com igrejas de doutrina e vira uma salada, né? Cantor querendo ser famoso, querendo glória. Entenda uma coisa: honra, glória, adoração pertence somente a Deus e mais ninguém. Até João Batista, que batizou Jesus no Rio Jordão, ele disse: importa que Jesus cresça e que eu diminua. Então toda honra e glória pertence a Deus. Esse negócio de show gospel, isso é idolatria, é mesmo que adorar imagem de escultura. Outra coisa, colocar a mulher para ser pastora de igreja, biblicamente é errado. Deus constituiu sempre homens para estar na liderança. A mulher, ela pode estar do lado do marido, auxiliando o marido, mas para liderar, Jesus sempre colocou homens. Nós vemos também que Jesus, ele escolheu o quê? 12 homens. Nem Maria, a própria mãe dele, ele não colocou como discípula, né? Não. Ele escolheu 12 homens e colocou o nome dele de apóstolos. Deus sempre constituiu homens para estar na liderança. Então não existe pastor. O povo inventa igreja de todo jeito mesmo, entendeu? Mas existe pastores corretos, homens e mulheres corretas. Não posso generalizar todos. No meio cristão existem os fiéis e os infiéis, os verdadeiros e os falsos, aqueles que são sinceros e aqueles que são mentirosos. Outra coisa aqui, religião e política andam junto? Não. Esse negócio de transformar o púlpito em palanque de discurso político, isso é para pastores corruptos. É isso mesmo, pastores corruptos, pastores que respeitam a palavra de Deus, jamais ele transforma o púlpito da igreja em palanque de discurso político. Se existiu um tempo em que os políticos mentem, é na política. Eles oferecem tudo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Enquanto você não vota, você tem valor. Depois que você vota, acabou o seu valor. Entenda. Política e religião não andam junto. Mentira e verdade não andam junto. Viu? Não queira misturar o santo com o profano, que isso é pecado. Os verdadeiros pastores, tem pastores verdadeiros ainda. Os verdadeiros pastores, jamais eles colocam político em cima de púlpito de igreja. E outra coisa, aqui eu quero resumir dizendo: tenha cuidado com aquilo que você escuta na internet. Você tem que ler a Bíblia para você ter certeza do que você está falando. Existem os falsos profetas, são aqueles que ensinam mentira. Então, para você saber quem está ensinando mentira e quem está ensinando a verdade, você tem que ler a Bíblia, certo? Tire tempo para ler a Bíblia, para que quando você vê uma pessoa na internet ou mesmo na igreja ensinando mentira, você sabe: não, isso eu não vou acreditar, porque a Bíblia diz assim. Eu li na Bíblia e a Bíblia diz assim, tá certo? Deus abençoe a todos. Isso são alguns resumos de algumas coisas que eram errados e que hoje é tido como certo. Deus abençoe a todos, mas a palavra de Deus permanece. Aquilo que era pecado antes é pecado hoje também.